boa noite a todos os presentes, alunos, ex-alunos e toda a comunidade acadêmica. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar Ciência e FUNEP, que é o evento online, onde são disponibilizadas reflexões sobre várias áreas da ciência, no formato de palestras, mesas redondas, mini-cursos, que acontecem, no caso, até amanhã, sexta-feira, dia 26. Ou seja, temos ainda vários outros ótimos eventos programados aí disponíveis até amanhã. Meu nome é César Paes, eu sou professor do curso de Pedagogia e hoje eu serei mediador dessa mesa redonda sobre educação infantil nos anos iniciais e EJA em tempos de pandemia, oferecendo reflexões sobre a prática pedagógica remota, tema de extrema importância nesse momento que vivemos, com esse isolamento social que nos obriga o mundo, né, a se adaptar às formas digitais de trabalhar, ensinar, aprender, interagir, tudo se tornando diferente e sem aviso prévio, né? Essa mesa redonda conta com duas ilustres palestrantes, né, a professora Dalva de Lima Ferreira e a professora Edmara da Silva Rocha, duas grandes professoras e com grande experiência na educação infantil e na educação fundamental, minhas colegas de trabalho. A professora Dalva de Lima Ferreira, ela possui graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Urubupungá, em 1997. Ela é pós-graduada pela PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais, pós-graduação Lato Sensu em alfabetização. Tem experiência na área de educação com ênfase em pedagogia. Eu gostaria de acrescentar que ela, além de professora aqui na FUNEP, por vários anos, né? Ela é um patrimônio aqui da FUNEP, e ela também atuou bastante na formação de professores dos anos iniciais da Secretaria do Estado de São Paulo, né? Eu tive o imenso prazer de trabalhar com ela lá na diretoria de ensino. A professora Edmara da Silva Rocha é pedagoga, especialista em educação infantil, pós-graduada em psicopedagogia. Atualmente é coordenadora pedagógica da Fundação CONAG, uma instituição muito importante aqui em Penápolis. E ela também é docente da Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP. Eu vou passar a palavra para a Dalvinha, para ela se apresentar, e depois eu passo para a Mara, né, para dar cumprimentar todos os presentes. Boa noite. Como o César falou, eu sou Dalva de Lima Ferreira, chamada pela maioria dos que me conhecem bem de perto de Dalvinha, né? Falar Dalva parece que fica tão grande, o grande que ele falou aí eu vou ser grande quando eu crescer, viu? Mas tudo bem. Então, sou aposentada, trabalhei 51 anos no ensino como diz assim, na orientação do ensino fundamental, né? Trabalhei 51 anos no Estado, né? Tenho 16 anos de trabalho na educação de jovens e adultos e também na FUNEP, 14 anos de trabalho na FUNEP no curso de Pedagogia. E esses últimos anos eu tenho atuado na educação de jovens e adultos, alunos do 5º e 6º semestre, na educação infantil com os alunos do 1º e 2º semestre, né? Mas passei por todos esses espaços de atuação. Como o César disse, fui formadora do Estado, comecei no ano de 76, quando surgiu uma novidade sobre a mudança da alfabetização sem o bababibobu, alfabetização sem cartilhas, né? Foi quando começaram a falar das mazelas das cartilhas, né? Nós somos alfabetizados por elas, sobrevivemos, graças a Deus, né? E a gente até dá agora, no tempo que nós estamos vivendo agora, a gente dá preferência às cartilhas, mas não dá preferência para a pandemia. Estamos dispensando. Então, aí os cursos de formação por uma alfabetização sem fracassos, né, ministrados na diretoria de Pereira Barreto, depois na diretoria de Araçatuba, Andradina, Presidente Prudente, né, Penápolis, e também depois veio a alfabetização teoria e prática, né, ou também fui formadora aqui, e depois veio Letra e Vida,
E agora, por último, também fui formadora do Ler e Escrever, né? Me aposentei em 2013 e estava nessa função na diretoria de ensino, junto com o César, né? E temos aí a Fernanda, que agora está fazendo esse trabalho, uma excelente professora que a gente acompanhou muitos anos no ensino fundamental e que agora está aí sendo a PCNP de alfabetização. Então, é o que eu tenho para falar de mim. E vou estar conversando com vocês um pouco sobre educação de jovens e adultos, né? E junto com a Mara também, né? Que vai estar falando sobre educação infantil e ensino fundamental. Então, passo a palavra para a Mara agora. César. Obrigada, Dalva. Mara, pode ficar à vontade. Obrigada, César. Pessoal, boa noite, né? É um prazer enorme estar mais uma vez participando de um momento de mais que formação, né? Um momento de reflexão sobre a prática pedagógica, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando e sentindo essa questão do distanciamento social de forma tão aflorada, né, tão latente. Meu nome é Edmara, conhecida por alguns como Mara, né, então vocês fiquem à vontade. Eu sou pedagoga, formada na FUNEP, né, sou aluna da FUNEP também, especialista pela Unesp de Presidente Prudente, especialista em educação infantil. Trabalho, né, há 7 anos na coordenação pedagógica de uma instituição aqui na cidade, a Fundação Colnag. Lá nós atendemos 230 crianças em período integral e isto nos ajuda muito em pensar a educação infantil de forma teórica e prática, né? E sou docente também na FUNEP, trabalho com o César, né, com a dona Dalva, né, com a Dalvinha, e juntos a um outro grupo de professores, nós estamos em constante construção na formação de novos professores. Então, falar de educação é sempre um privilégio, né? Então, espero que essa data seja muito prazerosa, que esse momento seja muito prazeroso para todos nós. Certo. Pessoal, eu vou pedir para vocês utilizar o chat para colocar as perguntas. Eu vou estar bem atento aos chats e eu vou fazendo as perguntas para os palestrantes, tá? Só para a gente começar, eu vou pedir então para a Dalvinha começar, falar sobre alfabetização e pandemia. Qual o papel da escola, qual o papel da família nesse processo, e depois eu vou pedir para a Mara também responder essa pergunta, tá bom? Então, pode falar, Dalvinha. Alfabetização e pandemia. Alfabetização e pandemia, né? Olha, uma coisa tão destoante uma da outra, né? Estamos acostumados com a alfabetização presente, com os alunos presentes, os professores presentes, né? E agora nós temos uma situação que chegou de um momento para o outro, sem a gente não esperar. Eu levei o maior susto, porque no dia que eu tinha programado mais uma aula na faculdade, né, e chegou o recado que não teria aula por conta da pandemia. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Vamos ter que ficar em casa. Então, veja bem, é uma coisa que chegou para todos, né? Não deixou ninguém de fora. E cada um está fazendo o que pode, tentando evitar de se contaminar, e eu mais ainda, né, falam que o idoso é da situação de risco, né, mas quando eu for idosa vai ser assim mesmo. Eu vou pensar nisso. Mas veja bem, nessa situação de pandemia, eu tenho acompanhado as crianças, principalmente do ensino fundamental, porque aqui em casa tem, né? Então a gente está vendo as crianças tendo aula online, os professores falando, eles fazendo as tarefas, né, cumprindo as atividades, mas uma situação que a gente, veja bem, ninguém, nesse momento, né, está expert em nada. Nós estamos num momento de situação de aprendizagem, né?
o Paulo Freire dizia assim, a gente em situação de aprendizagem, a relação nossa não é professor-aluno, é uma relação aprendiz-aprendiz. Por quê? Nós estamos todos aprendendo como é que se aprende nesse momento de pandemia, não é verdade? Que nos surpreende a cada momento com as notícias que vêm aí da televisão, as notícias que vêm da nossa cidade, né? E, então, veja bem, o processo de alfabetização, e mesmo não só o processo de alfabetização, mas também na educação infantil, seja com a criança de 0 a 3 anos ou de 4 e 5 anos, que já são da pré-escola, exige muito da participação do professor, do acompanhamento do professor, da observação, dos registros que o professor faz de toda a movimentação desses alunos, dessas faixas etárias. E agora a gente distante, vendo os menininhos, né, pelo rosto, aí nas nossas aulas online, né, as atividades remotas, como estão dizendo, né, que já estão remotas demais, e a gente está aprendendo, assim como eles também estão aprendendo, então nos colocamos todos numa situação de aprendizes. Então, aprender com esse aluno, como é que ele está aprendendo e como é que eu faço nessa situação que eu não tenho a observação da postura da criança, do relacionamento deles com os outros, né? Eu não tenho para fazer esse registro dessas observações, né? E a preocupação também que nós temos com as nossas crianças, né? E nós que damos aula na faculdade, eu, César, Amara, temos a preocupação também com as nossas alunas que estão aí na formação de professores. Para elas vai ser uma experiência diferente, né? E quando se fala em pandemia, eu lembro um pouco da história da gripe espanhola, não é? Eu, passado muitos anos, uma vez, eu já estudava no Carlos Sampaio, que era o nosso Instituto Estadual de Educação, e eu tive uma gripe, né? E essa gripe me afastou por 15 dias. Eu fazia a segunda parte do ensino fundamental, que naquela época era de primeiro a quarta, só chamava de primeira a quarta série, é o que nós temos agora de sexto a oitavo ano. Né? E eu tive uma gripe dessa e alguém disse que eu tinha tido a gripe espanhola. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, mas gripe espanhola, porque a gente não tem muitos registros dessa pandemia aí da gripe, né, espanhola. Por quê? Em seguida da gripe espanhola, veio a Primeira Guerra Mundial, percebe? Então não houve muito tempo para se fazer registros, naquele momento histórico. Então, a gente sabe algumas coisas, e para nós, essa pandemia da gripe espanhola, a gente não tem muitas lembranças, os livros não trazem muitos registros a esse respeito. Mas agora nós essa vai ficar na história e vai ter muitos registros, essa pandemia, né, do Covid-19. Nós teremos muitos registros, porque nós estamos observando, passando pela experiência, as nossas crianças estão passando pela experiência, a gente tem a preocupação também com os familiares, como é que estão ficando em casa, porque a maioria das nossas crianças não tem toda essa parafernália que nós temos aí, né, para estar assistindo às aulas online ou pelo celular. A maioria tem celular, mas está ficando muito, a gente ouve muita reclamação que não está chegando, né? Precisam buscar as atividades, as professoras estão preparando, estão encaminhando, a escola está passando para essas crianças, mas muitos não têm esses recursos que todos nós temos, que a maioria de nós temos para trabalhar. Né? Então, fica assim, um trabalho assim, muito comprometido, e nós temos a preocupação de saber como é que está sendo a construção do conhecimento dessas crianças. Não é? Então, vamos seguindo aí nessas aulas, mas não vamos ter esse registro. Então,
se a gente tiver a oportunidade de passar da pandemia, a gente conseguir voltar, então nós vamos ter que estar revendo todo esse conhecimento prévio dessas crianças, todas essas observações, né, registrando tudo isso, e se diz assim, se pegarmos uma classe de educação infantil ou da pré-escola, eu falo educação infantil 0 a 3 anos, e a outra educação infantil 4 e 5 anos, porque com 6 anos a nossa criança já vai para o ensino fundamental, para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, ela chega no ensino fundamental com 6 anos, e essas outras crianças, nossas também. E a gente, então, vai ter que estar vendo o que é que essa criança aprendeu, como ela aprendeu, onde cada um parou, não é? Vamos ter que estar levantando e fazendo o registro dos seus conhecimentos prévios para ver de onde nós vamos dar essa continuidade. Não é? Então, o professor agora, ele tá, como diz assim, reformulando o seu perfil, não é? Tanto de professor da educação infantil, do ensino fundamental, e também o professor da educação de jovens e adultos, né? De jovens e adultos, como alunos, como aprendizes, nós como professores desses alunos, e as nossas, vamos dizer assim, professorandas, né? As meninas também do 5º, do 6º semestre, e as do 7º, né? Que estão aí aguardando para fazerem a formatura delas, defenderem o TCC, que ainda não defenderam, né? Então, veja bem, é uma formação diferenciada que nós estamos tendo, né? Os já formados, né? E aqueles que estão se formando. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que vai ser a nossa prática, não é? Como é que nós vamos ver essa nossa prática? Como é que vai ficar a pedagogia enquanto uma ciência que prima pela educação da criança, né? Da educação infantil, do ensino fundamental. E como fica a andragogia, não é? Na educação de jovens e adultos, né? E a gente vai estar falando mais a respeito disso. Como fica isso? E nós temos que ver como é que está a nossa formação, né? Onde é que eu busco uma formação continuada, né, que me permita dar conta desse momento da pandemia, né? Sem contar que a gente tem que estar atento aos cuidados com a gente, né, e com os outros também. E é uma situação que ninguém tem experiência, né? Então, estamos todos aí no mesmo barco, foi uma coisa que não deixou ninguém de fora, né? Todo ser humano aí, eu sempre digo assim, olha, agora a gente entendeu, que a gente fala assim, o ser humano, né? Nós somos seres humanos, né? E seres espirituais que estamos passando agora por uma experiência material nessa época da pandemia, né? Nós estamos tendo experiências humanas agora, né? Nós somos seres espirituais tendo essa experiência agora. E como é que nós vamos acrescentar esses conhecimentos na nossa formação docente, né? Eu, por exemplo, que frequentei muitas escolas aqui de Penápolis, né, mesmo quando eu estudei, porque eu fiz toda a minha formação aqui, eu só fiz a pedagogia em Pereira Barreto, porque quando eu ingressei em Pereira Barreto, né, e fui trabalhar no distrito de Suzanápolis. Terminei a pedagogia lá e, voltando para Penápolis, eu fiz a minha administração de 1º e 2º grau e orientação, eu fiz também na FUNEP, também fui aluna da FUNEP, né? Então, a gente tem um carinho especial pela FUNEP, né? E pelos nossos companheiros de trabalho e tudo, né? Então, gente, olha, estamos nos formando, né? Estamos passando por uma universidade meio rápida agora nessa pandemia e acrescentando isso no nosso perfil de educador, né? Então, na situação na relação professor-aluno, né? Mas na situação de aprendizes-aprendiz, né? Aprendendo do outro, como é que esse outro aprende, para eu aprender, como é que eu faço o ensino e a aprendizagem para ele.
né? É verdade. Os desafios são muitos, muitos. Muitos, são muitos os desafios a todo momento, não é? Verdade. Eu gostaria que a Mara, ela, além de docente da FUNEP, ela é coordenadora de uma instituição. Então, eu gostaria que ela refletisse sobre a alfabetização e a pandemia, né? Como que ela vê o papel da escola nesse momento, nesse processo, qual o papel da família, né? Vou deixar É para muito bom, a palavra. é muito bom ouvir a Dalvinha falar, né? A gente fica aqui refletindo e viajando mesmo. E a questão da alfabetização, a gente já está em um processo aí com o documento da Política Nacional de Alfabetização do ano passado, de 2019, né? Então, embora, né, assim como nós conversamos no nosso encontro da semana passada, do dia 17, com a professora Miriam, já havia uma expectativa, embora o documento fosse novo, né? Havia toda uma expectativa de como nós poderíamos trabalhar com a organização agora desse novo documento, que não é obrigatório, é um parâmetro, né? Mas que seria importante para o nosso trabalho. E aí, logo no início, né, meio de março, nós tivemos aí a notícia da pandemia, a questão do distanciamento social. Com isso, nós tivemos inúmeros pensamentos, sentimentos que nós estamos tendo ainda. E aí vale sempre pensar, né, fazer a reflexão de que qual é o papel da alfabetização, afinal, né? Com todo o questionamento que Paulo Freire trouxe, né, e a Dalva é expert para falar em relação à questão do Paulo Freire, das obras do Paulo Freire, mas com tudo que o Paulo Freire nos trouxe, né, e outros pensadores da educação, Emília Ferreira, enfim, sobre a alfabetização, Magda Soares, afinal, qual é a função da alfabetização, né? Como ela pode ser proposta? Qual é a função social do ensino fundamental? Qual é a função do professor? Qual é a função da família? Acho que nunca se discutiu tanto as diferentes funções, os diferentes papéis na educação. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre educação infantil, mas eu até disse assim que estava falando com um grupo de professoras que eu traria esse livro aqui para mostrar para vocês, do Paulo Freire. Nunca falamos tanto sobre essa expressão professora sim, tia não, né? Tia, não. No sentido exato de papéis mesmo. Qual é o papel do professor? Qual é o papel na questão da alfabetização? Qual é o papel da família? Então, a família que, por um lado, sente um peso muito grande, porque ela precisa ajudar essa criança e realizar essa mediação em relação à aprendizagem, mas a família que recua porque eu não sou professor, então não entendo de métodos, não sei sobre hipóteses de escrita, e como eu faço? E o professor do outro lado, né? Como se tivesse a família, um muro, né? E o professor. E o professor também com toda a angústia, pensando que eu tenho até o segundo ano para alfabetizar, então, independente se esse aluno vai ser meu ou não, mas o ano que vem ele precisa ser alfabetizado, para no terceiro ano trabalharmos só as questões ortográficas. Como eu faço? Como eu faço e como eu farei, né? E a família segue com as mesmas perguntas. Como eu faço? Como eu farei? Aí, segundo uma pesquisa que o próprio documento trouxe, vou abrir para vocês, da UANA, na Política Nacional de Alfabetização, ela já nos apontava em 2019 que 54% dos nossos alunos têm níveis insuficientes para leitura e 33,95% dos nossos alunos têm níveis insuficientes para escrita. E aí a gente começa a pensar, se 54% dos nossos alunos
estão apresentando dificuldade em relação à leitura, como, e aí as aulas se apresentavam, eram presenciais, né? Como esses alunos retornarão? Mas ao mesmo tempo, é o que a gente sempre discute, né? Como esses alunos retornarão e o que nós faremos com esses alunos. Eu, Edmar, digo que para minimizar, porque nós não vamos conseguir resolver, mas nós vamos conseguir talvez minimizar esse impacto, né? Porque é tempo, ninguém resgata tempo, né? Então, como nós vamos conseguir minimizar esse impacto que é fato, né? As pesquisas apontam que terá. Mas vale a pergunta também e a reflexão de como esses alunos encontrarão seus professores? Como nós estaremos para receber esses alunos? Como eles serão acolhidos com todas essas questões emocionais, né? Então, falar de alfabetização, nesse momento, é propriamente falar de vida, né? Então, quando uma mãe chega e pergunta, professora, como que eu faço com o meu aluno, né? Eu percebi que houve uma defasagem, eu percebi que houve um retrocesso sim, estava lendo, já não tá conseguindo a questão da decodificação. E aí eu percebo uma angústia muito grande na mãe, aí ao mesmo tempo a gente conhece o professor, percebe que também o professor está angustiado, e o aluno fica, né? Então, eu acredito que os alunos que estão apresentando maior dificuldade em relação às escolas que eu tenho contato são os alunos de finais de ciclo. Então, os alunos da pré-escola, da segunda etapa da pré-escola, alunos do primeiro ano do ensino fundamental, alunos do quinto ano, alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, falando dos alunos que estão finalizando a etapa da educação infantil e os alunos que estão no primeiro ano, então, ó a angústia, né? Então, o aluno iniciou o processo de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, ficou na escola cerca de 1 mês e meio, né? Uma etapa da educação básica completamente diferente da educação infantil, em todos os seus aspectos, né? E esse aluno vai para casa e nós levamos material para casa, porque ele precisa estudar com a família e essa família precisa estudar com essa criança. Então aí a gente tem duas dificuldades, né? A criança que precisa estudar com a família e a família que precisa estudar com a criança. E o professor que longe organiza essa atividade diante da especificidade desse aluno. Então, como disse o Cortella em uma live que eu assisti, é um momento de nós nos preocuparmos também, como disse a Dalva também anteriormente, com a forma como nós vamos avaliar os nossos alunos. De uma vez por todas, nós chegamos em um ponto da educação, não só do Brasil, mas nacional também, que nós precisamos refletir e rever a forma que nós avaliamos os nossos alunos. Porque se nós formos avaliá-los apenas no quesito de aprendizagem cognitiva, será que nós teremos êxito? E as múltiplas inteligências? Nós iremos levar em consideração? Então, é um momento que, apesar dos inúmeros protocolos que estão surgindo, nós não sabemos o que vai acontecer. Segundo a nova orientação, é que a partir de 8 de setembro começaremos uma reorganização para a volta às aulas. Mas nós estamos final de junho até setembro, nós precisamos segurar a nossa ansiedade, que todos nós temos, né? Mas que não pode estar exagerada, porque nós não sabemos o que vai acontecer até 8 de setembro, né? E se não acontecer? E se acontecer? Né? Então, é um momento que nós, além dos métodos que precisam ser analisados, as hipóteses em relação à aprendizagem das crianças, precisa sim, mas quando nós falamos de alfabetização, assim como diz Paulo Freire,
A alfabetização é a própria libertação do ser humano. E se a alfabetização é a própria libertação do ser humano, e se a alfabetização é comunicação, né? A aprendizagem dos símbolos, dos códigos é sim importante, mas nós também precisamos valorizar como essas crianças estão se comunicando em casa, né? Isso é importante também para a volta às aulas, porque às vezes, César, a gente vai ficar, a gente precisa que essa criança avance, ela precisa estar lendo, ela precisa estar escrevendo. No segundo, ela perdeu um semestre do ensino fundamental, né? Do primeiro ano, e no segundo ano ela precisa ser alfabetizada. Então, o que eu estou trabalhando bastante com os professores? Calma. Acho que o nosso maior remédio agora, porque nós não temos a vacina, é calma. Né? Existe sim uma legislação que precisa ser cumprida, mas nós conseguiremos ter melhor êxito se nós tivermos calma e nos cobrarmos menos enquanto profissional da educação, enquanto pai e mãe, né? Porque é algo que está além do que um dia nós imaginamos, né? Então, eu vi que a Paula está presente. Paula, seja bem-vinda. Esses dias a gente estava conversando. Paulinha. A gente estava conversando, né, Paula? E a Paula, uma professora de matemática maravilhosa, né? Super requisitada. E aí ela disse que a procura em relação à matemática é muito grande. Exatamente porque os alunos estão desesperados. E foi essa palavra que ela usou para falar comigo. Os alunos e as famílias estão desesperados porque não aprendeu uma equação, porque precisa disso, porque precisa disso. Então, há necessidade de nós refletirmos qual aprendizagem que nós queremos para a vida das nossas crianças. O que eles mais aprenderão com tudo isso? E nós também. Só que nós participamos dessa mediação em relação a essa aprendizagem, em relação a essa construção. Pode falar, desculpa. Pode falar, César. Não, a Paula fez uma interação aqui no chat, né, falando que é um prazer ouvir vocês duas, a Dalvinha e a Mara. Né? Então eu vou pedir para a Paula também abrir o microfone, já que ela está com o vídeo aberto, né? A gente agradece, e que ela possa fazer os comentários dela também. Posso passar para a Dalvinha, Mara? Pode sim. Pode? A gente vai conversando juntos. Você falou sobre Paulo Freire, a Mara também falou sobre Paulo Freire. Eu gostaria que vocês imaginassem, né, quais seriam os conselhos que Paulo Freire daria para a gente nesse momento. Nossa, né? Então, olha, tem alguma coisa que ele disse pouco tempo antes, numa aula que deu para nós, lá em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação da prefeita Irondina, se não me falha a memória, não é? Então, um dia, dando uma aula lá para nós, ele estava falando, olha, nós estávamos discutindo a pedagogia enquanto a ciência que orienta a criança para aprender e a andragogia enquanto a ciência que orienta o adulto para aprender, não é? Aí nós estávamos falando disso e ele disse assim, gente, olha, tudo bem, a pedagogia está aí para orientar a criança, porque havia uma separação muito grande quando se falava na pedagogia orientando a criança para aprender, né? Na sua alfabetização ou mesmo na educação infantil. Né? E na andragogia, como sendo a ciência e metodologia mais adequada para se trabalhar com a educação de jovens e adultos. E aí, nessa última aula que ele deu para a gente, ele disse assim, olha, não tenham dúvida que no terceiro milênio, a andragogia é que estará energizando esse século XXI. Ele falou. Né? Então, ele já previa como as coisas estariam caminhando e como... Né? E aí nós tivemos um trabalho para apresentar, onde a gente ia fazer um paralelo, uma comparação entre a pedagogia e a andragogia. Né? Porque falava dos métodos, né? Ou da metodologia, porque o Paulo Freire ele falava em método, mas
porque a gente formar, tinha muito costume de falar em método, mas ele dizia, não é um método, é uma metodologia. E essa metodologia não tem receita quando se vai alfabetizar a criança, né, seja na educação infantil, seja na educação de jovens e adultos, não há uma receita, porque a metodologia ela é específica de cada professor que faz esse trabalho. Né? Ele dizia, método é uma coisa que a gente tem que seguir os passos. É como se fosse uma estrada onde eu vou caminhando, deixando as minhas pegadas, e quem vem atrás vai pisando em cima, né? Que naquela época a pedagogia dizia isso para os métodos, e a gente tinha um monte de método, né? O sintético, o analítico, o global, não sei mais o quê. Então, na nossa formação de professores daquela época, a Mara acho que não viu isso, porque ela é muito novinha, ela tem as coisas mais atuais. Mas eu passei por tudo isso, porque eu vi mudanças de 1963, que foi quando eu iniciei no magistério na alfabetização de jovens e adultos. Eu ainda, naquela época, era normalista, eu fazia o curso de formação de professores no Instituto de Educação Carlos Sampaio Filho. E passei por essas várias mudanças. E, veja bem, agora esses dias, conversando numa formação que foi feita online também, e quando se falou de alfabetização, de educação infantil, já entrou o Paulo Freire, né? Já entrou o trabalho da Emília Ferreiro, né? que veio falar, já entrou o trabalho da Thelma Vaz, em São Paulo, que na década de 80 ela era formadora lá na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicos, que agora tem um outro nome, né, César? Que eu não lembro no momento qual é o nome. Lá na João Ramalho, 1546, que era o endereço, né? Então, ele já nos textos que apareceram e nas leituras feitas aí, já aparece não mais a pedagogia, né, a arte de orientar a criança para aprender, caminhando totalmente só ao lado, sem se cruzar nunca lá na frente com a andragogia. Por isso que ele disse que a andragogia seria a ciência que iria energizar o terceiro milênio. E se a gente vê, é justamente o que está acontecendo, porque pelo que a Mara colocou, o que é que nós vamos saber dos nossos alunos? Quais os conhecimentos prévios que eles estão trazendo? Não é? O que realmente eles aprenderam, o que realmente construíram conhecimentos, não é? Que não foi só uma transmissão, mas que levou à construção de conhecimento. Nesse meu trabalho, nessa época da pandemia, que eu fico lá falando de um lado, os meus alunos dos outros, por mais que eu observe, eu não consigo captar toda a movimentação deles, né? E fazer todas as observações. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso? Então, já ele colocava que as coisas que teriam muitas mudanças, porque, veja bem, hoje nós já percebemos os professores que alfabetizam, os professores que trabalham na educação infantil, eles já consideram muito aquilo que a criança traz de conhecimento, não é? Os conhecimentos prévios das nossas crianças. E agora, mais do que nunca, nós vamos ter que estar atrelados a isso aí, porque, como a Mara disse, né, como é que nós vamos estar sabendo o que esse aluno aprendeu, se realmente aprendeu, como é que ensinamos, não é? Como é que eles fizeram a comunicação deles na família, não é? Como é que aqueles que têm menos recursos, o que ficou para eles? O que é que eles estão trazendo enquanto bagagem de conhecimento, não é? Então, nós estamos percebendo que essa valorização agora está sendo mais gritante ainda, que é conhecer esse aluno, saber como é que ele está chegando depois dessa situação, né? Nos conhecermos a nós mesmos, né? E aí entra os 4 pilares da educação, para a gente não deixar eles de fora, né? Nós nos conhecermos e sabendo como é que eu me formei, como é que está a minha formação, o que é que eu acrescentei ao meu perfil de professor dessas 3, educação infantil, ensino fundamental e da EJA, não é? E tem um texto que diz assim, e aí nós vamos supor, quando voltarmos, tivermos as condições de fazermos todas essas avaliações dos nossos alunos, a gente vai ver
né? Como é que serão as nossas atividades? Elas realmente estão contemplando os 4 princípios de uma boa situação de aprendizagem? Porque isso a gente precisa observar muito o aluno na realização da atividade. E hoje nós estamos vendo pouco isso, né? Apesar da dedicação dos professores que estão fazendo essas aulas, tem professores que estão dando aula em escolas e eles passam o dia todo preparando essas atividades, né? E alguns, quando me ligam, dizem, gente, vá lá nos 4 princípios de uma boa situação de aprendizagem e veja o que mostram para vocês e veja se essa sua atividade realmente está contemplando. Se não estiver, ela é artigo 6º, né? Então, se essa atividade não contempla isso, ela é artigo 6º. O que é artigo 6º? Ela só vai fazer passar a hora, né? Depois é só embrulhar e jogar no cesto do lixo, porque ela não construiu conhecimento. Né? Ô, Dalva. Oi, por favor. Estava me recordando, você falando, quando quando Paulo Freire, no início da construção, né, da metodologia, quando ele observou o filho mais novo dele, em um depoimento ele diz que ele passeava com o filho e o filho viu a imagem de um achocolatado, né? Isso. E aí ele tinha 2 anos, ele disse Nescau e cantou a música do comercial que ele havia visto, a criança. E aí isso fomentou nele a necessidade, né, a vontade de pesquisar sobre a alfabetização, e ele pensou no sentido: eu preciso pesquisar sobre isso. A questão da linguagem visual com a questão dos fonemas. Então, ele leu lá Nescau, mas ele leu pela imagem. Mas a imagem tem muito a ver, a vivência tem muito a ver com a questão dos nossos códigos, né? Exatamente, que o Paulo Freire dizia assim, essa criança optou pela leitura de mundo, né? E a leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra, né? Isso é muito forte na educação de jovens e adultos. Sim. Os jovens e adultos trazem para a sala de aula toda essa experiência que eles têm de vida, né? Da leitura do mundo. Então, veja bem, não dá para fazer para esses jovens e adultos um trabalho totalmente fora daquilo que eles já têm experiência, que já viveram, não é? Então, como estava dizendo antes, desse levantamento desses conhecimentos prévios. E nós vamos ter, isso o Paulo Freire também falava, a Thelma Vaz bateu muito nisso na década de 80, e a Emília Ferreiro também reforçou, né? E nós tivemos a formação do Ler e Escrever aqui em Araçatuba, os PCNPs, a gente ia para Araçatuba, para Prudente e para São Paulo. Nós também vimos bater muito nessa tecla, né? Se a maioria da classe vai bem, olha, né? Essa é uma mudança, porque antigamente dizia assim, tenho 12, 15 alunos dos 30 que eu tenho na sala que vão bem, os demais não dão para os estudos. Né? E usava-se dizer, eu participei de muito disso, de chamarem os pais e dizer para os alunos assim, olha, ensine a ele um ofício, põe para trabalhar, porque ele não dá para os estudos. Por quê? Porque a criança não dominava a leitura e a escrita. Mas ele tinha muita leitura de mundo. Você observava, essa criança ia à padaria, levava dinheiro, comprava, trazia o troco, não é verdade? Então, ele fazia a escrita dele, do jeito dele, passando para a escrita, a própria fala, porque é a primeira forma de escrita da criança, né? Passar para a escrita a sua fala, né? Até ele entender que a fala não é a escrita, não é? Que a escrita representa essa fala, mas com as normas cultas da nossa linguagem, né? Da nossa comunicação. Então, aí, se a maioria da classe vai bem e os demais não, o olhar é voltado para esses, né, demais. Esses precisam de ajuda, né? Esses que precisam, olha, veja bem, né? É um foco totalmente diferente. E isso, agora, mais do que nunca, nessa época de pandemia, eu acho que nós vamos ter que estar focados nisso. Como é que os nossos alunos vão chegar, né? O que é que eles trouxeram de formação, que conhecimentos construíram, e quais as dificuldades que eles trouxeram. E quais as dificuldades, porque enquanto o aluno tem dificuldade de aprendizagem, nós, educadores, temos nossa dificuldade de ensinagem, não é?
E quanto mais é a dificuldade do nosso criança, da nossa criança, mais nós temos que ver como é que esse aluno aprende, não é? Então, aí nesse texto, que o último escrito desse texto foi da Thelma Vaz, ela diz assim, esses alunos precisam de ajuda, esses alunos não vão, são eles que precisam dessa escola que está aí, né? E a gente tem que ter bem claro nesse momento que a função da escola não é só transmitir o conhecimento, ou só passar o conhecimento, se fosse assim era bom, né? Tem que levar a construir esse conhecimento e saber como é que nós vamos fazer essa construção. E agora, aí voltar também para a análise das atividades, essa é uma coisa que eu conversei com umas professoras esses dias, analisem as atividades que vocês estão preparando para mandar para os alunos para casa, não é? Se essas atividades são pertinentes, se elas permitem que esse aluno resolva com o conhecimento prévio que ele consegue resolver tudo, pôr em jogo tudo que ele já sabe, né? Porque esses alunos colocam em jogo tudo que sabem para poder aprender o que não sabem. Quando eles chegam num determinado momento, que entra a dificuldade, e com as intervenções que o professor faz, ele não tem condição de avançar, é aí que o professor precisa saber, bom, aqui ele estacionou, como é que eu faço para ele avançar? Então, essa minoria com dificuldades vai ter que receber esse tratamento, não é? E agora, penso eu, que essa minoria não vai ser tão minoria, não, quando voltar, não é? Então, nós vamos ter vamos dizer assim, passar por essa experiência de como levantar esses conhecimentos, né? Vamos ter que ter a família muito presente, né? Perguntando para essa família coisas que as crianças ainda não podem nos dizer, informações que elas podem nos dar, né? Porque muitas mães dizem assim, está lá, está fazendo, está usando o meu celular, mas eu não posso ajudar, não entendo, né? Não sou professora. E outro dia eu estava assistindo uma aula dos alunos e um aluno, a mãe falou alguma coisa e deu para ouvir o que a mãe falou e ensinou. Aí ele já disse assim, mas a minha professora não ensina assim. Olha, né? A minha professora não ensina assim. Ela ensina diferente, não é assim, não. Veja bem, ele estava questionando um saber que a mãe tinha, né, para um saber mais recente do professor dele, né? Quer dizer, estava faltando ali a presença daquele professor para fazer as mediações com aquelas crianças, né? Então, gente, olha, o nosso preparo, e aí, como a Mara colocou, as professoras estão indo para a escola e estão preparando as atividades, né? Então, é bastante interessante saber quais atividades eu vou mandar, né? Porque também estimular muitas atividades que os alunos não tiverem condição de estar respondendo, também desestimula o aluno, não é? Então, algumas atividades precisam de dar condição para o aluno mostrar algo que ele sabe. Sim. E depois ele ter dificuldade para poder haver a intervenção dos professores. É aí que a gente percebe os professores, né, na aula online ali, explicando, falando, mostrando no livro, escrevendo os exemplos na lousa, né, falando, questionando um, questionando o outro, chamando um e o outro pelo nome. Mas é uma minoria que naquele momento ali, né, que atinge. Aí ela fica sem saber dos outros, porque não há tempo para todos. Não há tempo para todos. Então, veja bem, gente, nessa época, nós vamos ter que, a hora que voltar esse presencial, né, porque eu tenho a impressão que aquele que era normal, passado, né, a gente fala, quando voltar ao normal? Não vai voltar. Depende, muita gente vai estar imunizada, etc., vai poder sair, passear, andar, né, por aí. Os mais idosos, eles vão precisar se cuidar. Ah, não, agora liberou, está tudo bem, né? Mas a máscara vai fazer parte da nossa vestimenta. Aliás, já está fazendo, né? Já está fazendo. A gente vê muita gente que vem aí para fazer as apresentações, as palestras, né? E trazem
as máscaras bonitas, combinando com o casaco que colocou, combinando, não é? Então, é mais uma peça no nosso vestuário. E os idosos, então, têm que pensar, na festa do meu neto vai ter 50 convidados. Eu não vou lá, não é? Vou abraçar, beijar o meu neto. Gente, vocês estão percebendo? Estão sentindo a mudança de vida? Que esse normal não vai voltar tão já? Não é? Eu acho que até o fim do ano, esse Covid, esse coronavírus aí, né? Ele vai estar por aí, assim como o tal da dengue, não é? O da chikungunya, não é verdade? Em outros lugares, por exemplo, na Amazônia, como está a malária lá, difícil de ser erradicada, não é? Então, como seremos nossos professores? Com certeza, professor assim, tia, não, né? São as cartas do Paulo Freire do livro. A Mara mostrou o livro, né? Tá bonito, o livro renovado de capa nova. Eu tenho aquele primeiro que dá de capa amarelinha, com as folhas todas soltas dentro do Paulo Freire. Esse que é bom. A Mara, ela é de uma outra geração, mas a gente sabe que ela conhece muito Paulo Freire, né? Ela é íntima de Paulo Freire. Ela é muito. Mas ela é muito. Eu queria que a Mara também fizesse uma reflexão, né? Qual o conselho que Paulo Freire daria se ele estivesse nesse momento com a gente? O que você acha, Mara? Assim, em continuidade, você falou no primeiro momento que ia falar da educação infantil, né? Sim, como promover se eu posso puxar um pouquinho. Então, puxar um pouquinho a sardinha para a educação infantil. Eu acho que você poderia fazer assim. Só uma partezinha. O Paulo Freire, quando se tratava de educação infantil, isso foi repetido pela Emília Ferreira no encontro que eu fui em São Paulo. Ele dizia assim, alfabetizar ou não na pré-escola? Ele dizia assim, essa pergunta... Grande questão. Essa tem que ser respondida assim, não se deve impedir o aluno de aprender. Não é? Não impeça o aluno de aprender. Porque alfabetiza ou não, qual a condição que essa criança tem? Até onde ele pode ir? Qual é o potencial dela? Né? Como é que você caminha com ela? Então, Mara. É uma responsabilidade falar de Paulo Freire. Aí dá mais com a Dalva, né? Vocês gostam, as duas. Mas a questão eu gosto muito principalmente desse livro, se refere bastante em relação à educação infantil, professora Cíntia não. Isso. Mas ele faz até outras, né? Mas uma reflexão sobre a questão simbólica até do nome, né? A questão de por que o professor é chamado de tia, professora é chamada de tia ou tio na educação infantil? Qual o significado por trás disso? Quem trouxe isso? Então, quando a gente faz essa reflexão junto com o Paulo Freire, a gente também pensa no início, no surgimento, na história da educação infantil, o porquê a educação infantil surgiu. Então, a educação infantil, eu digo que traz ainda, carrega algumas correntes aí do assistencialismo que às vezes faz até barulho, né? Essas correntes aí. E essas correntes têm feito muito barulho agora na época da pandemia. A educação infantil, antes, ela era cuidada, né? Era responsabilidade da assistência social. Depois, né, assim como aponta Kuhlmann, e aí depois a educação infantil... houve uma percepção que, olha, acontece educação aqui, né? Tem educação aqui. Então, é uma etapa da educação básica. Então, a educação infantil, depois, né? Eu estou dizendo rapidinho, mas demorou um pouco esse processo. Então, a educação infantil foi reconhecida como primeira etapa da educação básica, depois de tanto burburinho, se quem era responsável, se era assistência, se era, né? Inicialmente porque a educação infantil surgiu da necessidade das mulheres deixar a criança em um local que as crianças fossem minimamente limpas. Então, em várias literaturas você encontra essa palavra, onde as crianças fossem minimamente limpas, né? E alimentadas. Então, quando a gente pensa na função social da educação infantil e como isso ficou tão latente agora na questão da pandemia, do distanciamento social, a gente tem um mundo capitalista, né? Um país capitalista.
Então, continuamos com o problema que nós tínhamos há anos atrás. Quem está ficando com essas crianças? Olha, tem um movimento que vai surgir para as crianças não voltarem para a escola mesmo que acontecer a liberação. Então, a questão da função mesmo dessa etapa da educação básica é muito forte, até porque, né, há uma discussão forte no sentido de como eu vou realizar um protocolo de distanciamento social para uma criança de 2 anos? Como eu vou delimitar um espaço de 1,5 m, 2 metros para uma criança de 2 anos que eu preciso usar, que eu preciso tocá-la para realizar uma troca, né? E aí a gente começa com as famílias que a gente tem contato, a gente começa a fazer uma reflexão logo no berçário 1, né? Lá o bebezinho com 4 meses. Olha, aqui a gente realiza troca. Mas não é uma troca como a gente realiza em casa. É uma troca pedagógica. Então a criança reconhece a parte do corpo. Isso é conhecimento de mundo? Claro! Claro! Então, assim como, né, fazendo essa analogia em relação às obras de Paulo Freire, onde é a criança alfabetizada? Falando cognitivamente, a criança vai ser alfabetizada, estar alfabético no 2º ano do ensino fundamental. Mas onde começa a alfabetização? A alfabetização, enquanto profissional da educação, pesquisadora da educação, a alfabetização ela tem início logo na gestação. No momento que a mãe canta uma música para o bebê, né? É impossível falar de alfabetização e não falar de cultura, e não falar de linguagem, e falar de símbolos, né? Então, a criança com 2 anos, ela precisa diferenciar objetos para lá na frente ela entender, lá no maternal 2, com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos nas etapas, 4 e 5, ela diferenciar que existe letras e números. E aí lá, como a base também traz essa provocação, a BNCC, muito forte, né? Que a questão da alfabetização, de todos os processos de aprendizagem, é processual, é contínuo. A criança não parou aqui, ela começa no 1º ano. Não, a criança, desde o berçário 1, né? Desde os bebês, crianças bem pequenas, até a chegada delas no fundamental, ela está em um processo de aprendizagem. E eu vou oferecer para a criança aquilo que ela precisa. Algumas crianças, a gente vai um pouco mais à frente, outras crianças não apresentam essa necessidade, então a gente precisa ver e rever exatamente as especificidades. E uma dificuldade muito grande nossa da educação, como um todo, eu digo, não só do infantil e não só o fundamental, é ver a criança, ver o aluno como um todo. É refletir que o aluno não tem só desenvolvimento cognitivo. O aluno também tem outras áreas de desenvolvimento que devem sim ser levadas em conta em relação à sua aprendizagem cognitiva. Que o aluno, ele não pode ser avaliado se ele escreveu casa, mas ele precisa ser avaliado se ele também escreveu casa com Z. Que o aluno que escreve um texto, que nesse texto ele escreve realizei a doação de roupa, de uma roupa para o meu primo, né? Então, tá errado? Essa oração, sim, então está errada? Por que tá errada? Me explicar para o aluno por que tá errado, mas aí quando você... Essa é a provocação do Paulo Freire também. Aí quando você convida os pais para conversar, você percebe que a família tem essa pronúncia. Mas a criança escreve milho, mas ela fala mi. Então por que a criança fala mi? A família fala, fui ao supermercado ou fui ao mercadinho, eu vou no mercado comprar mi. Né? Então, assim, a forma que eu vou chegar nesse aluno tá errado? Aqui, ó, diante do que a gente precisa aprender, você pode substituir esse aqui por esse. Mas, como você fala na sua casa? Mi. Mi. É uma linguagem da casa. Eu preciso ensinar a linguagem
real em relação a milho, sim, eu preciso enquanto professor, mas eu também preciso respeitar a especificidade dessa minha criança. Isso na educação infantil acontece muito, porque nós presenciamos as crianças chegando e aprendendo a linguagem cultural de casa. E aí, se nós falamos assim, né, a linguagem oral tem qual é mais importante, a oral ou a linguagem escrita? As duas são importantes. As duas precisam acontecer, né? Mas se isso acontece, a linguagem oral, lá na educação infantil, com um bebê de 2 anos, né, que está começando a falar, e eu digo, tá errado. A forma que você está pronunciando essa palavra tá errado. Por exemplo, Mara, tá errado. Não fala assim, tá errado. Neurologicamente, emocionalmente, o que eu vou fazer com essa criança? Podar. Mas eu posso chegar de uma outra forma. Milho, nós vamos comer milho. Vamos comer milho? Milho. Né? Então, a partir de uma criança de 2 anos, eu posso positivamente levar conhecimento específico, conhecimento de mundo a uma família inteira, mas isso precisa ser com muito respeito, né? Então, a nossa educação precisa desse respeito que a gente tanto prega, né? A gente precisa respeitar as diferenças, sim, mas a gente também precisa respeitar as diferenças quando, assim como a Dalva disse antes, né? Quando nós vamos propor a questão, a ensinagem mesmo, né? Como eu vou propor a questão da aprendizagem para o meu aluno, né? Eu exerço essa questão do respeito, né? Então, são provocações que nós, professores, fazemos nos encontros de formação, né? Aqui pela a FUNEP promovendo, e a família não tem essas provocações. Por isso que eu volto a dizer, a pressão na família de entender isso que nós estamos há alguns anos aí falando é desleal, né? Então, os níveis... conversando com uma profissional da psicologia, os níveis de crianças ansiosas nesse período, eu estou dizendo de crianças de 3 anos, crianças que já apresentam isso com 2 anos, o nível de crianças já desenvolvendo transtorno de ansiedade é gritante. E aí um pai chega e diz, Mara, meu filho está comendo toda hora, a minha anteninha faz assim, ó, pum, porque ele come toda hora. É rotina alimentar ou a criança está muito ansiosa? Porque não é fome, né? Na educação infantil a gente fala muito em relação ao desenvolvimento em todos os aspectos, inclusive a questão da alimentação, para nós é uma questão muito pedagógica também. Então, uma criança que pede comida toda hora em casa, é fome? Não, Mara, percebi que não é fome, acabou de almoçar. Então é o quê? Necessidade de algo. E aí a educação infantil já diz nas diretrizes, né? Qual é a forma, o eixo norteador das nossas práticas? Interação e brincadeira. Aí, César, e o pessoal, né, da Alva, o pessoal que está conosco, a minha preocupação é muito grande em relação a isso, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que até os 2 anos de idade, para se evitar de maneira, né, com muito afinco, as crianças terem acesso às telas. E aí, nessa tentativa de suprir, a gente está apresentando para as crianças muitas atividades. Então, a criança tem aula de música, a criança tem aula de balé em casa e é pelo vídeo, a criança tem aula de música e é pelo vídeo, o professor manda aula da escola, o professor manda aula também é pelo vídeo. Então, o que a gente está percebendo em algumas questões exageradas. E se a legislação já traz para nós que a criança até 5 anos aprende, independente se esteja na etapa 2, independente, 4 ou 5 anos, interação e brincadeira. Eu preciso apresentar as letras? Preciso. Preciso trabalhar a questão da linguagem matemática, né, Paula? Preciso
Como? A partir da interação e da brincadeira. E será que a gente está conseguindo fazer isso? A gente está levando as nossas crianças a estarem o tempo todo nas telas. E o que isso está gerando emocionalmente nos nossos alunos, né? A questão dos direitos de aprendizagem, como que as práticas, né, do que está sendo enviado para os lares, para as crianças, estão atendendo os direitos de aprendizagem da educação infantil, estão contemplando as habilidades propostas nos campos de experiência da nossa BNCC. Isso está acontecendo, né? Na minha proposta, enquanto professor, às vezes ansioso, né? De eu preciso enviar, porque eu também sou cobrado, né? Eu estou tendo um tempo de refletir sobre o meu planejamento, mas eu fiz um plano de ação, né, lá no início do ano. Planos de ações são mutáveis, são flexíveis, né? Então, será que nós vamos conseguir cumprir o que está lá no plano, ou nós vamos cumprir porque a gente tem que cumprir? Mas está respeitando as especificidades desse momento? Hoje uma criança chegou em mim e disse assim, Mara, você viu a pandemia? Eu falei, eu vi a pandemia. 3 anos e meio, 4 anos. Eu vi a pandemia. Aí ele disse assim, mas você viu agora também o que está acontecendo? Eu falei, não, agora tem gafanhoto. Eu falei, nossa! E eu soube da questão do gafanhoto ontem, né? Vendo o jornal e tudo. Um repórter comentou a questão dos gafanhotos. E eu falei, gente, a criança está Fiquei pensando, a criança está extremamente informada. Ficou informada sobre isso antes que eu fosse informada, antes da minha busca, ele já foi informado. Por quê? Porque na casa dele a televisão estava ligada, né? Ou ele viu alguma coisa no celular. E para ele me dizer isto, teve impacto aqui. Então, o que estava aqui? Eu nem conversei com ele. A questão da pandemia, a questão do gafanhoto. Imagina como que tá aqui e como que tá aqui. Aí eu chego com uma criança, abro um material e eu digo assim, nós vamos aprender a letra. A, B, C, D, E, F, G. Só que a cabeça da criança não tá no A, B, C, D, E, F, G. Tá na pandemia, tá no gafanhoto. Do gafanhoto. E se eu propor para o meu aluno, que eu sei, né? Eu digo sempre assim, professor esperto é professor que já sabe que a criança traz aquilo que é significativo para ela, conhecimento, que é conhecimento, que se transforma em conhecimento. Aquilo que é prazeroso, a minha memória, né? Segundo a neurociência, a minha memória absorve, conhecimento. Aquilo que é significativo, mas aquilo que não é significativo, passou um tempo, meu cérebro é muito inteligente, o que ele faz? Ele deleta. Então, a criança está aprendendo as letras lá na educação infantil. Isso foi enviado pelo professor. Ótimo! Mas se a letra que ele está aprendendo não tem nada a ver com o que ele está vivenciando, ele vai colocar isso na memória dele e o próprio cérebro dará conta de deletar porque não trouxe significado, né? Então, novamente, nós voltamos nesse assunto. As propostas que estão indo para casa precisam ser pensadas nas especificidades das crianças na educação infantil. Crianças de 4 meses, que é o caso da nossa cidade, nós recebemos as crianças a partir do 4º mês de vida. Então, crianças de 4 meses a 2 anos, o Ministério da Saúde recomenda que não tenha acesso nenhum à tela. Então, como que essas crianças aprendem? Interação e brincadeira, né? Então, aí depois as crianças a partir de 3 anos, né? Isso pode ser melhor organizado, mas o que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil diz? A criança precisa ser inserida, né, em relação à ciência, conhecimento de mundo, a partir da interação e brincadeira. Né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí para não nos sufocar enquanto profissional, enquanto família, porque
o maior prejudicado, na verdade, pode ser sim as nossas crianças, e segundo Vygotsky, né, Piaget, né, Malon, o que a criança estabelece até os 5 anos de idade, ela leva para toda a vida. Olha que sério. Olha que sério. Uma criança que desenvolve um transtorno de ansiedade nesse momento, né? Por conta da vivência, ela pode ter dificuldades lá na frente, porque a gente não dosou algumas práticas, não intencionalmente, não que a gente está fazendo isso com a intenção de, não. Mas às vezes o que nos falta é a reflexão do que nós estamos propondo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com os pequenininhos, principalmente um aluno que uma mãe, Mara, minha filha não está aprendendo. Quantos anos? 7 anos. Tô com dificuldade na alfabetização. Sim, como que é a rotina dela? Ela tá fazendo aula de música, aí depois da aula de música, acaba a aula de música, ela tem aula do balé, e aí depois... A alfabetização é algo tão complexo para uma criança de 6 anos, que já sofre uma ruptura, mesmo que isso seja trabalhado na educação infantil e no fundamental, e há essa parceria, já sofre uma ruptura tão grande, que às vezes ficou 5 anos, 3 anos, 2 anos em uma instituição, já tem essa ruptura aí em março. Imagina, pensa nessas crianças, aí em março vocês não vão mais, vocês aprendem em casa. Mas ainda, além de aprender em casa, você vai descobrir que existe consoante, que existe vogal, que existe encontro consonantal, que os números a gente vai contar, a gente tem, né? E aí? A gente tem a soma. E aí eu coloco ainda mais outras atividades na rotina dessa criança. Muita coisa. É proibido o balé, a música? De jeito nenhum. São atividades maravilhosas que geram um bem-estar enorme para os nossos alunos. Mas tudo que acontece em desequilíbrio sempre é muito prejudicial, principalmente para criança de 4 a 5 anos e 11 meses. Mara, a Gisele, ex-aluna nossa da pedagogia, Oi, ela Gi. está elogiando a sua reflexão, mas antes disso, Gi. ela fez uma sugestão e uma pergunta, né? Eu vou ler aqui. A Gisele fala assim: uma ótima opção, né, para esse momento da pandemia está sendo o YouTube, com histórias de livros infantis. A FUNEP poderia disponibilizar o canal do YouTube para a contação de histórias para os alunos de pedagogia, e alunos formados também. Vamos pensar nisso, Gisele. É uma ótima sugestão. Com o nosso coordenador, né, Renato Costenaro, a gente pode se movimentar aí, acho que pode ser bem bacana. A gente teve uma palestra na sexta-feira, né, dentro desse nosso webinar, que era as quarentenadas, né, quarentenados, que era de Prudente, e a gente viu que não precisa de tanta coisa, né, para poder fazer essas produções. Então, acho que fica uma ótima sugestão aí da Gisele. Mas ela faz uma pergunta agora. Sim. Né? Ela coloca lá que o Plano Nacional de Alfabetização discorda ou complementa o construtivismo e a BNCC. E aí? Tá. O plano, na verdade, algumas pessoas interpretam de uma forma, né? Eu vou responder para você, Gisele, da forma que eu interpreto, tá? Eu vejo a questão do plano, da política, eu a vejo com bons olhos, tá? E eu não tô defendendo partido político, né? A, B, C, D, Y, não. Eu sou muito crítica em relação a esse assunto, pensando que a BNCC foi proposta no governo de X. Então a BNCC não é legal, porque ela foi aprovada no mandato de X partido. O PNA não é bacana porque ele foi homologado no governo de X. Né? Então, antes de termos essas ideologias políticas, enquanto profissional da educação, a gente precisa avaliar o documento, né? Na minha avaliação, a política é muito bacana. E aí,
a gente volta com... Eu sou uma apaixonada por Paulo Freire, e eu volto no Paulo Tá Freire, a dona disputando Dalva... comigo. Isso, a dona Dalva que me ensinou, viu, gente? Paulo Freire, né, Dalvinha? Sou aluna Isso, amo. da Dalvinha também, então eu ouvi muito aí, me apaixonei também. Isso mesmo. É uma paixão maravilhosa, uma paixão Sim, só nos traz conhecimentos, né? Olha, exatamente. você se referiu a ele agora, mas você falou um monte de coisa aí atrás que o Paulo Freire já dizia para gente. Por É exemplo, o viés. quando você disse assim, que o menino fala assim, é milho, né? E que você pesquisou lá na casa dele como é que fala. E que um tempo a escola, por isso que eu estou fazendo, vou depois falar desse paralelo da pedagogia com a andragogia, né? Então, quando a escola diz assim, olha, se você fala desse jeito, essa linguagem é toda errada, você não sabe falar. Porque eles também têm essa preocupação, não é? Na hora do falar. Então, veja bem, aí são duas linguagens que eles vão poder usar, desde que eles saibam que essas duas existem, que eles precisam se apropriar dela, não é? Não há Então, necessidade de excluir a cultura do aluno, não, né? não, Mas trazer a cultura do aluno para a escola, valorizar é, a cultura do aluno na escola para você propor um outro é, conhecimento e assim exatamente, ser melhor é, valorizado e propor uma mudança, não impor exato, a mudança, mas quando você propõe, isso chega de uma forma diferente no aluno. A isso, Gisele estava falando da questão da se complementa a BNCC. Então, a política, Gisele, ela traz um pensar, uma definição de alfabetização mais ligada à própria ciência, né? Então, ela concorda com alguns pontos da BNCC, não há uma discordância geral, né? Então, eu acredito que na prática, como a política não é um documento obrigatório, muitos professores desconhecem a política nacional de alfabetização agora de 2019. Falando do Paulo Freire que a gente estava, né, que eu comentei,
antes do próprio exílio, Paulo Freire foi convidado a lançar, a organizar um plano nacional de alfabetização, não era uma política, e logo após aconteceu, né, a questão da ditadura e o exílio, e ele não chegou a concretizar esse projeto que ele foi convidado, e olha que coisa, né, assim, isso aconteceu há muitos anos atrás, e aí vem agora a política em um outro momento do nosso país, né, enfim, que daria uma outra live, mas não é agora. E aí vem a Política Nacional de Alfabetização, porque conceituando, se a gente for falar de a alfabetização tem inúmeros conceitos. Então uma pessoa fala que o conceito da alfabetização é essa, uma outra literatura, o conceito da alfabetização é essa. Então, a política traz um único conceito, pensando mesmo, trazendo mais para o lado da ciência, né? Pensando na alfabetização, na questão mais para o lado da ciência, e ela conversa em alguns momentos com a BNCC, sim, ela pensa, traz a questão da matemática, do letramento matemático, viu, Paula? Então é bem legal também. Então é um documento que vale a pena ser estudado, né? Então, se vocês quiserem, a gente envia o link aí para vocês, o documento para vocês lerem, mas vale a pena, assim como a questão da BNCC, é que a BNCC a gente tem, para a educação infantil é bem diferente, né? Do ensino fundamental. Há algumas críticas em relação à BNCC do ensino fundamental, né? Até a questão da própria alfabetização. E para a educação infantil também a política fala, então por isso que eu digo que conversa em relação à BNCC, que a alfabetização na educação infantil e no ensino fundamental precisa ser processual, né? Não fragmentado de uma etapa para outra. Então, a BNCC também fala isso de uma outra forma, mas com esse mesmo segmento. Tá joia, Gisele? Ô, Mara, eu vou pedir para a Paula abrir o microfone. Já está aberto o microfone? Eu vou pedir para ela trocar uma palavrinha, né? A Paula é nossa grande amiga aí, para trocar uma palavrinha com a gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, Oi, Paula. Paula, tudo bom, Paula? Graças a Deus. Todo mundo participando. Estou muito feliz de participar, de ouvir vocês conversarem e falar sobre isso, né? Eu queria colocar uma questão. Você sabe como que é, né? Fica comichando para falar, né? Eu queria falar um pouquinho. Não, queria pegar a deixa da Gisele, né? Que ela está participando tão bem. E falar um pouquinho da base, né, em relação à educação infantil. Quando eu vou falar da educação infantil, não é muito a minha praia os bebezinhos, né, de como a Mara é especialista, de 4 meses, né, mas um pouquinho mais para cá, eu queria falar que a gente não pode, nesse momento, eu acho que é um momento tão especial, que a gente está contando tanto com a família, né, para que esse processo de aquisição do conhecimento se dê, né, como a Mara disse, é um processo, é mesmo, o conhecimento ele é cumulativo, só que ele tem origem nas experiências que a gente tem, né, então eu queria só fazer uma fala assim, que a gente não pode se esquecer, não podemos nos esquecer de passar isso para os pais, os princípios, né, os 6 direitos de aprendizagem da criança. Talvez nós, na nossa ânsia, como a Mara disse, de pensar em atividades que estejam dentro dos campos de experiência, a gente se esqueça das ações dos direitos de aprendizagem. Porque imagina pensa numa criança na casa dela, né, pulando, brincando no ambiente dela. Com certeza ela está convivendo, ela está explorando, brincando, está se expressando, não é? São os direitos, né, os direitos de aprendizagem. Ela está conhecendo e está participando. Então eu penso que se a gente pensar num cenário que se fundamente nesses
direitos de aprendizagem, a gente pode pensar nos vários conhecimentos, né? Nas palavras, no letramento matemático, tanto no letramento matemático como no letramento, né, na alfabetização, digamos. Você imagina quão rico e quantas diferenças tem nas experiências de família para família, né? Então, eu acho que isso seria um grande ponto de partida quando se acontecer a volta, quando a gente voltar, que a gente escute, ouça a nossa criança, como é que foi, como é que ela experienciou cada uma a sua maneira, no seu ambiente, umas, obviamente, com as famílias proporcionando experiências mais ricas, outras não tanto, não é? Nós temos crianças, na verdade, temos crianças, famílias de vários níveis econômicos, né? Então, eu acho que o que a gente precisa agora é pensar nesses direitos de aprendizagem, porque postos esses direitos, né, nós podemos pensar nos vários conhecimentos que podemos colocar em cada um. Eu puxo, como a Mara puxa para a educação infantil, eu puxo para o letramento matemático, né? Então, eu fico pensando quanta riqueza, né, tem numa criança que vai arrumar os pares de sapato da casa dele em relação à matemática, à sequência numérica, né? Colocar em pares, pensa bem, né? Nós estamos pensando naquele conceito que mais para frente vai ser exigido como a álgebra, como uma sequência numérica de 2 em 2. Quantas riquezas que a gente tem em casa, cada um proporcionando a sua maneira, né? Então, eu fico imaginando, assim, que a gente, às vezes, fica tão ansioso em pensar em qual atividade, o professor fica tão ansioso em pensar em qual atividade vai mandar, e se esquece que na própria casa da criança, ele tem um cenário que proporciona inúmeras possibilidades, né? possibilidades, né? Eu não sei se eu estou contribuindo, se eu estou falando alguma coisa. Claro que sim! Nossa, muito! A gente agradece muito, Paula, a sua contribuição. Que a gente precisa considerar tudo isso, né? A gente precisa considerar esses direitos de aprendizagem da minha criança. Sim. E se a gente pensar que ele vai brincar, que ele vai explorar, que ele vai se expressar, que ele vai participar, né, de um jantar, de um almoço legal, que ele possa estar ali convivendo com o que foi feito de comida, quanto que foi feito, que tipo de coisa, se foi milho, né, Mara? Se Sim. foi milho, né? Pensa bem como a gente precisa, não podemos nos esquecer de comentar isso com os nossos professores, né? Porque nos direitos de aprendizagem está o cenário perfeito para já fala, né? Direitos de aprendizagem, né? Aí está o cenário perfeito tanto para ensinagem como para aprendizagem. Eu queria só comentar mais uma coisa que a Mara disse, que no começo da fala, que a Mara disse o quanto eu estou sendo procurada pelos pais para ensinar matemática para as crianças, né? Como as crianças estão tendo assim uma dificuldade enorme para aprender matemática. Mas eu penso que uma das situações, um dos fatores que mais agravam essa situação é o pai e a mãe e o conhecimento matemático que a mãe e o pai têm, né? E o medo é passado de geração para geração, né? O medo de matemática passa de geração para geração. Trauma, né, Paula? Eu sei que não é o problema da casa do César, por exemplo, né? Porque a mãe e o pai, não é verdade. Entretanto, olha, gente, eu ando assim, abalada com a situação, porque eu estou sendo procurada para ensinar cada conceito tão básico. Eu percebo a dificuldade dos pais em relação à matemática. E isso me dói muito, né? Porque, obviamente, que eles estão passando
esse trauma, entre aspas, para os filhos, né? Estão passando de uma certa forma. Eu não quero citar Vygotsky, mas eu vou falar do histórico social, não é verdade? Eu vou falar dessa história, né, que vem se repetindo. Isso digamos assim, são fatores que precisam ser considerados nesse momento remoto. Eu imagino. Muito obrigado, viu, Paula? A gente agradece Obrigada, muito a sua Paula. participação. Obrigada. O Rogério, ele colocou no chat, né, que ele teve um problema, acabou caindo e perdeu uma parte da palestra. A gente está fazendo um esforço para gravar todas, né? Então, da pedagogia, esse webinar, ele envolve várias áreas, mas as palestras relacionadas à pedagogia, a gente está gravando e está colocando nesse site, pelo menos por enquanto, está ficando nesse site. Então, está aí no chat, se vocês quiserem dar uma olhadinha, já tem várias aí, tá? Não estão todas ainda, mas a gente pretende, pelo menos da pedagogia, que esteja aí nesse site. Tá? Talvez a FUNEP disponibilize em outros canais, mas eu não tenho essa informação, tá bom? Pessoal, eu acho que já está na hora da gente ir para os momentos finais, né? Sim. Eu vou pedir para a Dalvinha, né, fazer suas considerações. Pode ser, Dalvinha? Pode, vamos lá. Olha, só puxando um pouquinho o que a Mara colocou ali, sobre a alfabetização, né? Nós tínhamos antes, no ensino mais tradicional, que a alfabetização era ensinar a ler e a escrever. Hoje, nós temos um conceito muito amplo de alfabetização. Ela não envolve só ensinar a ler e escrever, mas ela envolve todo o desenvolvimento, né, integral das nossas crianças, jovens e adultos, né? Então, toda a aprendizagem ela vem de uma alfabetização, por isso se diz alfabetização matemática, alfabetização, não é? Porque já saiu daquele conceito que era só ler e escrever, e aquilo que a criança trazia enquanto bagagem de conhecimento, a criança, o jovem ou o adulto, trazia enquanto bagagem de conhecimento, não servia para nada. Hoje, os nossos professores, eles já não dizem mais isso, né? Eles procuram saber qual é o conhecimento prévio dessa criança, qual é a leitura de mundo que ele traz, o que é que ele sabe, para dar continuidade. E isso aí era uma especificidade da andragogia, não é? De trabalhar com as palavras geradoras, né? Lá no método do Paulo Freire, que ele diz, não tem um método, tem uma metodologia, e faço sempre de acordo com o ambiente que eu estou, com quem, e com os alunos que eu tenho, para saber o que é da experiência deles, né? Para poder aproveitar. A Mara colocou também a experiência que esse aluno traz. Então, veja bem, esse conceito ampliado de alfabetização. E aí que eu estava dizendo, a pedagogia e a andragogia, elas já não andam mais assim tão paralelo. Quando a gente faz essa comparação, né, enquanto na pedagogia a alfabetização é isso, na andragogia aquilo, não. Então, veja bem, estão se aproximando muito. Por isso que o Paulo Freire dizia que a andragogia iria energizar o terceiro milênio, ou seja, o século XXI. Por conta do quê? Por conta de que iria estar vendo também esses jovens e adultos uma formação integral. Aquilo que ele trouxe, as experiências que tem, isso nós estamos vendo também na pedagogia, ou seja, no ensino das crianças. Então, veja bem, ela já está se cruzando, essa energização da andragogia na pedagogia já está acontecendo, não é? Nós não temos mais... Você ainda vê alguma coisa, por exemplo, falar de consoante, de vogal, quando você está alfabetizando a criança. Não, ela não precisa saber, ou pinte de vermelho as consoantes, pinte de azul as vogais, não sei o quê. Isso aí já praticamente, eu não tenho visto muito isso. Algum ainda aparece, mas não tenho visto muito no caderno das crianças, não. Por quê? É por conta desse conceito de alfabetização que já se ampliou, não é? E veja bem, a BNCC, para a alfabetização de jovens e adultos, ela trouxe muito pouco até agora, né? Diz que estão tentando aumentar, fazer mais alguma coisa, mas sempre que eu pesquiso com alguém que está lá envolvido com isso aí, olha, a gente ainda não está tratando da alfabetização de jovens e adultos. Agora que tem um grupo pensando nisso aí, não é?
Porque, veja bem, a alfabetização de jovens e adultos também é uma inclusão. É esse que volta para a escola, que precisa aprender, não é? Que precisa entrar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está cobrando, mas a gente não vai trabalhar com ele apenas para ele satisfazer o mercado de trabalho, né? E a andragogia mostra, a gente tem um ponto de partida, né? Que é o conhecimento, as experiências que esse aluno traz. E depois nós temos, se tem ponto de partida, ele tem uma caminhada, né? Porque quem vai correr tem um ponto de partida, um ponto de chegada, né? O que a gente não pode fazer é, por exemplo, desse trabalho de alfabetização, num sentido bem amplo da alfabetização e dessa formação integral desse sujeito, né, da aprendizagem, que nós temos um sujeito da aprendizagem, que é o aluno, né, e um sujeito da ensinagem, que é o professor, né? Mas ambos, e principalmente agora nesse momento, nessa relação de aprendiz-aprendiz, não é verdade? Então, veja bem, a andragogia e a pedagogia, elas estão se fundindo. Já não dá. Então, o que o Paulo Freire diria? Eu acho que ele iria escrever agora, falando sobre a pedagogia e a andragogia, aí se encontrando, né? Porque todo professor, quando ele vem falar de um aluno, ele diz, olha, ele já sabe isso, quer dizer, ele está levantando os conhecimentos prévios desse aluno. Agora, o que eu preciso fazer para ampliar esse conhecimento? Não é? A andragogia também faz isso. O que é que ele trouxe? Na metodologia do Paulo Freire, as palavras geradoras não foram as mesmas. Quando ele trabalhou com o pessoal que trabalhava na agricultura, por exemplo, ele usou a palavra machado, os cortadores de lenha. Quando ele trabalhou com o grupo de merendeiras, ele usou a palavra panela, que fazia parte lá, né? E só depois é que ele ia decompor essa palavra na silabação. Tanto é que ele não começa, por exemplo, a palavra panela pelo papel pipoco, mas tijolo, por exemplo, com os trabalhadores de olaria, colocou como exemplo, começa do ti, né? Ti, te, ta. Não tem aquela sequência do E e o U, né? É diferente. Agora, para ele chegar nisso aí, ele fazia todo um trabalho de levantamento do conhecimento prévio, dos direitos que esse aluno tinha, o que mais ele precisava aprender. Ele dava vez e voz a esse aluno que tinha voltado para a escola, né, para dar continuidade aos seus estudos, e vez e voz para esse aluno que não tivesse tido oportunidade de aprender no ensino regular ou enquanto criança, né? Então, ele trazia tudo isso aí. Quer dizer, quando ele chegava para ensinar esse Tito, já, né? Porque ele pegava a silabação ali, não por lições sequenciais, mas, ó, tijolo, né? Então, trabalhou o quê? O ti, né? Com todas as vogais, o jo e o lo, né? E aí, daí, para formar as outras palavras. Mas aí eles ficavam sabendo os trabalhadores que estavam lá, como é que eles viviam, como é que fazia esse tijolo, do que se alimentavam, qual era o lazer que eles tinham, né? E esses alunos não traziam todas as experiências, quais os documentos precisavam para trabalhar aí, né? Quer dizer, tudo aquilo que um ser humano tem direito de ser incluso na sociedade e de exercer a sua cidadania, não é? Isso também já é falado na educação infantil, né? Já é falado no ensino fundamental, nos anos iniciais, até o 1º ao 5º ano, né? E dá continuidade daí para frente. Então, veja bem, né? Essas duas ciências, pedagogia e andragogia, elas já não estão tão separadas assim, né? A gente, então, quem trabalha com esse pessoal tem que saber disso aí, não é? Veja bem, porque as nossas crianças vão se alfabetizar, mas vão se alfabetizar para ter um conhecimento de mundo, né? E quando os alunos sentem, principalmente o aluno adulto, que aquilo que ele veio buscar na escola, ele está conseguindo levar, né? Ele não abandona a escola, ele permanece, não é? Então, aí o professor é que tem que ver como é que eu vou preparar a minha programação, né? Porque a escola tem uma programação, tem um conteúdo que precisa ser trabalhado, mas como é que eu vou preparar com atividades que precisam ser atividades que realmente contemplem os princípios de uma boa situação de aprendizagem. Elas permitem que o aluno coloque em jogo, isso não é só para o aluno adulto,
É para nossa criança pequena, igual a Mara citou, é para nossa criança dos 4 e 5 anos, é para os nossos alunos do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental também. Pôr em jogo tudo aquilo que ele sabe, né? Até onde o professor precisa entrar agora a partir daquele que ele sabe, para ele aprender o que ele sabe. Então, veja bem, esses conhecimentos que eles trazem da leitura do mundo é um conhecimento de partida. E se é partida, ela tem uma caminhada e tem um ponto de chegada. Né? Então, às vezes o professor fala, mas se eu ficar só no conhecimento dos alunos, eu não ensino nada. Mas não é um ponto de ficada, é um ponto de partida. Um ponto de partida. Isso mesmo. Não é? Então, tudo isso que a gente fica vendo no ensino fundamental, se dedicando a uma educação que realmente tenha qualidade. Né? E agora, nessa época da pandemia, nós vamos ter que primar por isso. Né? É verdade. Como é que está indo lá para os meus alunos? Né? A quem eu estou servindo quando eu trabalho com essas atividades? Né? Verdade. Dando continuidade, né, já finalizando, né, a gente está se aproximando já de 2 horas de reunião, eu vou pedir para a Mara, né, fazer suas considerações finais. Eu vou ser bem rapidinha, pessoal. Eu falo bastante, né, Paula? Né, Mas a gente gosta de se escutar. Falamos, fomos todos vacinados com agulha de vitrola, olha. Ai, como vitrola. É bom. Lembra? Como é bom ouvir. Agora, qual seria como é a bom agulha? falar. Agora nós vamos ver qual é a vacina que vem para nós agora, né? Ô, Rogério, o Rogério perguntou no chat qual é o livro. Rogério, ó, é Paulo Freire. Deixa eu ver se você... A Dalva tem mais a versão original. A minha é bem antiga, esse está muito bonito. Paulo Freire, e esse aqui, ó, professora sim, tia não, tá? Então, é facilmente encontrado na internet, você consegue facilmente. Então, Paulo Freire, professora sim, tia não, tá? Mas é uma reflexão bem bacana do Paulo Freire, eu super indico. E aí tem esse aqui também, que fala bem o que a gente está falando, ousadia no diálogo. Ousadia do diálogo. Ousadia no diálogo é muito bacana também. Olha, vale a pena. Miguel Arroio, ousadia do diálogo. Isso. Miguel Arroio não, ofício de mestre, né? Ousadia do diálogo. Ofício de mestre, Veja bem, o meu desse aí também a capa já é diferente. Ela tem uma edição mais nova, é mais antiga. Mas é muito bom também, né? E aí, eu super agradeço, sim, a oportunidade que a FUNEP nos proporcionou. A todos vocês que vieram, né, professor Wesley, o Ed Carlos que está aí que eu vi, né, tá lá escondidinho, que é um profissional da psicologia, a gente conversa bastante sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento emocional das crianças e dos adultos, dos professores, né, então eu só tenho palavras de agradecimento por esse momento. Como eu disse antes, né, a Dalva, eu conheci a Dalva há alguns anos e a Dalva foi minha professora na pedagogia, então por isso que eu tenho esse viés aí do Paulo Freire e aí eu vou finalizar, por mais que nós falamos de muitas dificuldades e tudo, eu quero finalizar falando que é possível. Né? A nossa educação já passou por momentos tão difíceis, né? Então, tenho certeza, né? E a gente presencia isso. Nós temos bons profissionais em campo e isso com certeza vai refletir no nosso up aí. Tudo ficará bem, né? Nunca fez tanto sentido essa frase, mas não é um motivacional, não. A gente precisa ser positivo, e até para trabalhar com as crianças menores e as maiores. Então, a gente precisa muito, muito, né? E eu me recordo de uma criança que disse assim para mim uma vez... A criança foi à praia, eu encontrei nos corredores da escola. Eu sinto muito, é muito gritante essa falta que eu sinto das minhas crianças na escola, o barulho, e sabe? Tudo que nós professores gostamos. E aí essa criança chegou da praia e de um momento de férias e disse assim: nossa, Promara, você ficou no sol a noite inteira, né?
E eu fiquei olhando para ela. Você ficou no sol a noite inteira, né? Por isso que você ficou pretinha. Aí eu olhei, pensei, fiquei no sol. O sol queima, minha pele é escura. Para queimar tem que escurecer. Paula, associa aí, Paula. Olha que linguagem. Olha onde essa criança foi buscar para justificar, porque ela é branca, a menina era branquinha, né? A aluna era branquinha. Olha onde ela foi buscar. Ela foi buscar um conhecimento palpável para explicar por que a minha pele é escura e por que a dela é clarinha. E se eu fiquei no sol, eu fiquei no sol à noite, porque eu absorvi o escuro da noite. Então, olha só. E ela foi buscar isso a partir de uma vivência que ela teve na praia, porque ela ficou no sol e ela ficou mais moreninha. Então, ela deve ter escutado: nossa, você tá moreninha, nossa, tá mais pretinha. E eu ouvi aquilo e eu fiquei tão orgulhosa do trabalho dos nossos professores e, ao mesmo tempo, da criança. E isso, me lembrar disso, me faz pensar que sim, tudo ficará bem e nós teremos essas vivências nos nossos corredores, das nossas escolas, nas nossas salas, as nossas conversas com as famílias, que são sempre muito bacanas no sentido de aprendizagem, sim. E aí eu finalizo com uma mensagem do Paulo Freire que diz: é impossível ensinar sem essa coragem de querer bem. É impossível ensinar sem essa coragem de querer bem. Sem a valentia dos que insistem 1000 vezes antes de desistir. Então, não é momento de nós desistirmos. Estando há pouco tempo na educação, estando há mais tempo na educação, tanto a família quanto a criança, ninguém vai desistir. Nós vamos seguir em frente, nós vamos caminhar, nós vamos conseguir passar por isso e nós vamos escrever livros, né, sobre o assunto. E